Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá! Olha, estudar a doutrina espírita é libertador. É um espetáculo. E o livro Memórias de um Suicida vai trazer tantos esclarecimentos, esperanças e consolações de uma vida nova para nós e para os espíritos que estão aqui nos assistindo, para os espíritos, né, que estão em sofrimento, porque vão entender a misericórdia divina. Mas antes de entrarmos propriamente dito no estudo Memórias de um Suicida, estamos estudando o livro A Luz do Consolador para a gente adquirir intimidade com a Ivone Pereira. Nós precisamos ter esse laço de afeto com ela. Por quê? Porque ela é um espírito, né, que quando estava encarnada e agora no mundo espiritual, ela está disponível para nos ajudar. Nesses momentos de fraqueza, nesse momento que a gente pensa essas bobagens. E esse livro é para a gente entender como é que ela agia, qual era a visão dela da doutrina espírita, para a gente poder fazer uma análise de médiuns que recebem psicografias de livros. Então, como Jesus falou, né? Conhece os homens pelas suas obras. Então a gente precisa conhecer a Dona Ivone para a gente entender a seriedade dos livros que foram passados pela mediunidade dela. Então, A Luz do Consolador, ela está falando de várias experiências dela. Então, no capítulo Tormentos Voluntários, que ela traz aí do Evangelho segundo o Espiritismo, né, esse título, mostrando que muitos sofrimentos nossos nesta reencarnação não estavam na programação reencarnatória, são tormentos voluntários, consequência das nossas decisões erradas. E são erradas porque tomamos decisões apressadamente, sem análise, sem fazer um acompanhamento das consequências, sem visão de futuro, sem visão da imortalidade da alma, sem a visão da interferência espiritual, das consequências espirituais, né? Então, ela vem falando sobre isso. Então, o que está escrito no Evangelho, né? Interroguem friamente suas consciências todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Gente, isso não é uma verdade. Muitas vezes que nós tomamos decisão na vida e nos enrolamos e piorou a situação, e a gente pensa: nossa, se eu tivesse tomado outra decisão, se eu tivesse feito outra escolha, eu hoje estaria melhor. Quantos de nós? E estaria mesmo, porque a programação reencarnatória, muitas pessoas falam: não, se acontece é porque é da vontade de Deus. Não, nós temos o livre-arbítrio. Deus nos dá as possibilidades e quer e torce para que a gente acerte. Mas e o livre-arbítrio? E muitas vezes escolhemos mal, escolhemos erradamente as companhias. Às vezes deixamos nos arrastar apenas pelas questões materiais, né? Ali a questão magnética da sensualidade, da sexualidade, dos interesses rápidos, né? De uma visão muito rápida de interesse, e não pensamos no futuro. Quantas pessoas às vezes têm a impetuosidade de tomar uma decisão e de sair de um emprego, porque não gostou disso ou daquilo, sem pensar: poxa, mas se eu sair, o que pode acontecer daqui a algum tempo, mais lá para frente? Porque pode até tomar a decisão de sair mesmo, mas faz uma análise.
Se nós, em cada situação, para tomar uma decisão, nós analisássemos à luz da doutrina espírita, nós acertaríamos, com certeza. E aqui ela vem falando sobre isso. Tais considerações assaltaram o nosso raciocínio diante de um fato doloroso que acaba de chegar ao nosso conhecimento e que perfeitamente se enquadra na tese em apreço. Durante uma visita feita há dias a pessoas amigas em subúrbio afastado, no Rio de Janeiro, tivemos ocasião de ver, sentada tristemente à porta de um casebre, o vulto de uma mulher maltratada, uma sofredora. Faltavam-lhe as 2 pernas e vivia de esmolas, visto que, não podendo caminhar, não poderia também recorrer a peditório pelo bairro. Ao seu lado, uma criança, um menino, regulando 7 anos de idade, igualmente maltratado, aleijado, incapaz de se manter de pé. Então veja essa cena, esse drama que ela está vendo ali, e ela vai trazer para a gente a análise desse drama. O casal vivia por entre dificuldades financeiras, como é comum entre as famílias cujos recursos são pequenos. A situação, portanto, não constituía exceção, mas a casa era mantida como necessário, pois o homem trabalhava normalmente, a fim de manter a família. A mulher ocupava-se apenas com os afazeres domésticos, como faz toda mãe de família, e assim ninguém sofria verdadeiras privações. Um dia, porém, queixou-se o marido das dificuldades financeiras e pediu à esposa que procurasse economizar o mais possível, evitando gastos supérfluos, observação naturalíssima que ao bom senso não encerrará ofensa. Mas a mulher ofendeu-se com a advertência. Houve discussão acalorada e só Deus sabe o que mais teria havido entre os esposos. Tentando evitar maiores males, o operário saiu de casa procurando refazer-se longe da enfurecida esposa. Indignada, esta, fazendo-se acompanhar dos 2 filhos, deixou também a casa, dirigindo-se à linha férrea da Central do Brasil. Ao aproximar-se o comboio elétrico, atira-se diante dele, arrastando as 2 crianças em procura do suicídio. Resultado: a criança de 2 anos de idade, filha do 2º casamento, foi esmagada pelo trem. A criança de 5 anos, filha do 1º matrimônio, atirada a grande distância pelo comboio, não morreu, mas tornou-se inválida. E ela, a mulher, teve as 2 pernas amputadas sem conseguir o trágico fim que desejava. Quanto ao marido, revoltado ante o acontecimento, não podendo ou não querendo reconciliar-se com a mulher criminosa, que levara à morte o filho que era dele, abandonou-a irremediavelmente, nunca mais dando notícias suas. E o saldo do terrível gesto de cólera e impaciência aí está. A grave responsabilidade da morte do filho pequenino e da invalidez do outro, a sua invalidez e todos os agravos dolorosos daí derivados para si mesma e para o filho, inclusive o remorso do crime perante as leis de Deus. E quantas vezes na questão assim da agressividade, né, daquela vontade de tomar decisão, é o famoso chutar o balde, chutar o pau da barraca, né? Então, quando tiver essa vontade, tem que pensar, chutar o balde, depois vai ter que buscar o balde. E se o balde estava cheio, vai ter que encher de água. Chutou o pau da barraca, vai ter que depois buscar o pau da barraca, armar a barraca e ter um trabalhão danado, né? E quantas vezes na agressividade nós matamos as pessoas? Às vezes não matamos tirando a vida,
Nossa, mas estraçalhamos emocionalmente alguma pessoa por pura agressividade, querendo maltratar e muitas vezes usando de confidências que às vezes as pessoas falam, né? Às vezes um casal confidencia uma fraqueza, confidencia uma necessidade íntima e na hora de uma briga se joga na cara, se desfazendo uma possível futura amizade. Então veja como é o tormento voluntário. E aí ela continua: o suicídio não é uma lei, assim como não o são a revolta, a cólera e a impaciência. Essa mulher, portanto, não trouxe de vidas passadas, ao reencarnar, seu trágico destino. Trouxe sim a prova da paciência e da resignação na pobreza. O seu lamentável destino foi, portanto, criação dela, falindo no testemunho que deveria dar. Então, nós precisamos analisar esses dramas e pensar, e se eu tivesse nesse lugar? Muitos de nós, né, frequentamos a casa espírita, que tem trabalho social, que aí às vezes a gente visita algumas comunidades, são pessoas financeiramente necessitadas. Então a gente tem que pensar, por que será que eu estou num trabalho onde eu tenho contato com pessoas da pobreza, algumas até na miséria? E se na próxima reencarnação eu vier assim? E se na minha próxima reencarnação eu tenho que passar pela prova, pela expiação da miserabilidade, da pobreza total, da enfermidade e não ter a quem recorrer? Porque, olha, se as coisas estão à nossa volta, é para a gente aprender. Se nós somos indiferentes aos casos que estão à nossa volta, a gente tem que se perguntar, por que toda hora está vindo um caso desse? Será que está me preparando para uma próxima reencarnação? Para eu saber valorizar? Para eu saber como me comportar? Porque às vezes em trabalho social nós exigimos, às vezes, que o assistido tenha uma gratidão que às vezes ele não tem. Mas aí se pergunta, e se fosse eu, será que eu teria essa gratidão? Se na próxima reencarnação eu vier nessa situação e tiver pessoas de uma religião que me acolha, como é que eu vou me comportar? Então, que nada fique despercebido na nossa vida de relação. E aí a Ivone continua: tão grande acervo de desgraças poderia ser evitado se a infeliz criatura cumprisse melhor o seu dever de esposa e de mãe e respeitasse a própria crença em Deus. Bastaria uma prece do coração ou um apelo à razão para que tudo fosse evitado. E quantas vezes, no meio da nossa raiva, da nossa vontade de se vingar, a gente se lembra de fazer uma prece. E como aqui, né? Muitas vezes a prece resolveria toda a questão. Então a gente precisa identificar o tamanho, o tanto do nosso orgulho, da nossa vaidade, que atrapalham o nosso desenvolvimento da evolução espiritual. Nós precisamos nos apropriarmos disso para gerenciar de uma forma efetiva, de uma forma prática, de uma forma inteligente. Isso só vai depender de cada um de nós. E aí ela continua: os tormentos que presentemente sofre e os que sofrerá futuramente ao desencarnar, consequentes do mesmo fato, representam o efeito da sua própria vontade, ou seja, os tormentos voluntários de que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Veja, ela não nasceu para ficar paralítica, então ela ficou por tormentos voluntários. Quando desencarnar, ainda vai enfrentar mais problemas. Por quê? Não era para isso acontecer. Ou seja, quantas coisas estavam na programação da vida dela que não poderão ser feitas por causa de um ato impensado. E aí a Ivone fala: nossa alma de crentes compreensivos, diante das lutas de cada dia, chora em verdade, compungida ante
tanta descrença e alheamento ao respeito a Deus e à vida. Assim, diante de tais complexos com que diariamente esbarramos, cumpre-nos acelerar as exposições da doutrina da imortalidade que professamos, fazendo chegar sua luz protetora aos corações endurecidos pela revolta e pela ignorância das coisas de Deus. Cumpre-nos oferecer aos sofredores de qualquer espécie não apenas o pão material, que sacia o corpo físico, mas principalmente o alimento imortal para a alma necessitada. As lições daquele Consolador prometido por Jesus, que fortalece o coração e a razão do sofredor para a vitória nas lutas diárias, e que muitas outras coisas mais ensinará à nossa ignorância, como, por exemplo, que devemos ser pacientes e mansos de coração em qualquer circunstância da vida, a fim de adquirirmos a ciência de nós mesmos, e que o suicídio é a maior desgraça que poderá atingir o ser humano, ainda mesmo quando não chegue a consumar-se. Aqui ela dá uma dica muito interessante, né? Que ela fala: cumpre-nos oferecer aos sofredores de qualquer espécie não apenas o pão material que sacia o corpo, mas principalmente o alimento imortal para a alma necessitada. Porque muitas vezes na casa espírita, no nosso trabalho, nos focamos, nos preocupamos da cesta básica, do alimento, né? É importante o alimento do corpo, mas muito mais importante é o alimento da alma, de passarmos conteúdos. Às vezes eu vou em algumas casas espíritas e eu falo: o que está acontecendo? Ali estão distribuindo roupa, distribuindo cesta básica, mas não tem nada, uma palavra, um estudo. Não, eles não são espíritas. Ué, então o que eles estão fazendo na casa espírita? Não é que vamos obrigar a ser espírita, não é isto. Não é só ajudar quem é espírita, não é isso, porque no Evangelho fala. Então nós só vamos ajudar quem é espírita? Não, mas nós não podemos passar uma pessoa na nossa casa e nós não darmos o alimento principal, que é o alimento do espírito. Não é converter ninguém ao espiritismo, mas é dar a verdade que liberta, é dar o alimento da alma. Ela tem que entender que é filho de Deus, que vai morrer e que vai viver, porque só há vida e vida em abundância, porque é imortal, a imortalidade da alma, o prosseguimento no mundo espiritual, a continuidade da vida, a reencarnação para se ter as provas e as expiações. Ela tem que entender isso, porque senão vem, a cesta básica se acaba, vai pegar a cesta em outro lugar, que também vai se acabar, mas o alimento da alma, que vai trazer o conforto, a esperança, a consolação, a diretriz para a vida, nós vamos perder a oportunidade, porque ninguém chega na casa espírita à toa. Às vezes o espírito faz isso, um sacrifício para transpor barreiras, para que aquela pessoa chegue na casa espírita, para poder receber o alimento da alma, e a gente não dá apenas a migalha do pão. Então que a gente veja qual é o grande objetivo, como ela está falando aqui, né? Que não fique apenas no pão material que sacia o corpo, mas principalmente o alimento imortal para a alma necessitada. E aí ela parte agora para um outro capítulo que se chama Detalhes. E ela diz: faz pouco tempo tivemos o prazer de receber a visita de um jovem estudante de 16 anos de idade, tão dedicado à literatura espírita que o seu interesse despertou a nossa simpatia. Mas, talvez devido mesmo à sua pouca idade, o nosso visitante ainda não
pôde assimilar convenientemente a doutrina e, por isso, frequentemente encontra dúvidas incômodas na interpretação do que lê. Então, essas experiências da Ivone é até para nos ajudar, para nós conduzirmos também os jovens que nos procuram. E ela diz: após a agradável palestra, o jovem apresentou as seguintes indagações, muito interessantes, porque podem refletir também indagações de outros aprendizes da bela doutrina dos espíritos. Então, o que o jovem fala para ela? Terminei a leitura de um belo livro espírita, Ressurreição e Vida, e meditando sobre o conto O Sonho de Rafaela, no 3º capítulo, observei que o autor espiritual diz que aquela história é repetida por várias mães que veem morrer os filhos pequeninos. Se assim é, por que então o autor não descreveu outra história menos conhecida? E aí, seguiu-se, porém, outra observação. Creio que o autor espiritual, no mesmo livro, é também a personagem secundária da novela O Segredo da Felicidade, constante do mesmo volume, porque ele narra o caso usando a primeira pessoa do singular, o que indicaria ser ele mesmo a própria personagem Vladimir. E, finalmente, a terceira observação. Li também o livro Recordações da Mediunidade, recentemente publicado pela mesma editora FEB. O capítulo 6º, Testemunho, esclarece que o espírito do suicida Guilherme poder-se-ia manifestar por um legítimo fenômeno de incorporação, através de um médium, se houvesse condições para o fenômeno. Eu gostaria de saber o que poderia dizer o dito espírito, uma vez manifestado, se o estado de pesadelo em que se encontrava, a confusão mental, etc., não lhe permitiam raciocinar livremente. Então, veja, um jovem que leu 2 livros e está cheio de perguntas. E ela fala que tais indagações são simpáticas ao expositor espírita, porque revelam o desejo de conhecer minuciosamente as concepções doutrinárias. E não devemos desprezar jamais as ocasiões para raciocinar sobre os detalhes das questões doutrinárias espíritas. A importância da leitura é essa, fazer com que raciocine. Fazer pergunta não é uma coisa fácil. Só se faz pergunta quando se está entendendo e quer se entender mais. Então, que a gente procure sempre ter uma pergunta para fazer. Não aquelas perguntas para aborrecer, né? Que você se torna um questionador. Você faz uma pergunta, quando a pessoa começa a responder, você faz outra. Quando começa a responder, você faz outra. E aí se torna uma inconveniência e muitas vezes até processo obsessivo de ser um questionador. Mas se perguntar com o objetivo de entender para desenvolver um raciocínio de compreensão, isso é muito válido. Então, esse jovem leu, está aí querendo saber essas respostas, que a gente use esse método com os jovens, né, de leituras que levem o jovem a ter questionamentos, dúvidas, para eles entenderem por quê. Quando vem a pergunta, o que acontece? Fica mais fácil para compreender, porque quando ele faz a pergunta e nós vamos responder, fica aguçado para saber, e agora, o que vai me explicar disso? E aí precisamos estar sempre no estudo para as nossas respostas conduzir o jovem à reflexão, reforçando ele a ter a visão de futuro. Então, esse jovem leu 2 livros, fez 3 perguntas, que no próximo programa nós vamos saber o que a Ivone respondeu. Então, aguardemos até lá e muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira.
Viver é a única opção. Valorize a vida.